Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer em encontrar você novamente. A gente fica sempre muito feliz, agradecido a Deus por cada um que acessa esse canal. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos aqui estudando juntos a Bíblia. É sempre muito bom ter a companhia de cada um de vocês. É sempre muito proveitoso saber de cada um que passa aqui para esse tempo breve de estudo bíblico, onde nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo. Sempre, como eu digo, de 5 a 10 minutos no máximo, nós passamos aqui juntos. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos começar capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Apenas uma breve introdução no nosso estudo de hoje. Aqui, Paulo, no capítulo 12, vai tratar a respeito, dos dons espirituais, o propósito do Senhor com os dons. E a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 12, versículos de 1 a 2. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo éreis guiados. Irmãos, esses dois versículos lidos, como eu disse, é apenas uma breve introdução do que nós vamos estar tratando aqui a partir de hoje, nesse capítulo 12 de 1 Coríntios. Você sabe que a igreja de 1 Coríntios ela tinha sérios problemas relacionados ao culto cristão. E essa carta que Paulo escreve, ele está exortando, orientando aqueles irmãos como proceder, no culto. E nós analisamos dois problemas no capítulo anterior, no capítulo 11, e ficamos um bom tempo estudando ali. Paulo fala sobre a questão da decência no culto. Paulo fala sobre o papel da mulher, sobre a cobertura na cabeça da mulher. Enfim, falamos sobre isso. Falamos também a questão do domínio próprio do cristão em relação à ceia. Paulo explicou detalhadamente também sobre a ceia, sobre o amor. Enfim, Paulo tratou tudo isso no capítulo 11. Agora, no capítulo 12, nós vamos ver que a igreja de Corinto tinha seríssimos problemas em relação aos dons espirituais, a administração dos dons espirituais. Eles não estavam usando os dons, mas eles estavam, e eu creio que essa é a palavra mais apropriada, eles estavam abusando dos dons espirituais. E isso para a igreja, o mau uso dos dons é um problema sério. Deus deu os dons para edificação da igreja, edificação mútua e também para edificação pessoal, mas não para promoção. E eu vejo isso aqui na igreja de Corinto, a forma com que eles estavam usando os dons espirituais de forma errônea. E eu vejo que isso ainda hoje, o mau uso dos dons espirituais, é um problema grave na igreja contemporânea. É um problema grave da igreja dos nossos dias ainda hoje. Muitos crentes usam os seus dons como, eu poderia dizer, como instrumento de promoção pessoal, para se promover, em vez de edificar a igreja. Pessoas se promovendo, se gloriando, se exaltando pelos dons que Deus deu. E foi o Senhor que deu para a edificação da igreja. E essa altivez espiritual nada mais é, tanto na igreja de Corinto quanto na igreja dos nossos dias, falta de maturidade. A pessoa que se exalta pelos dons que possuem, ela simplesmente está mostrando que ela não tem maturidade espiritual. Ela não está sabendo usar aquilo não para projeção humana. Porque, irmãos, os dons espirituais não foram dados para projeção humana, para ninguém se promover. Os dons espirituais, eles não foram dados também para aferir medida de grau de espiritualidade da pessoa. Pessoa que tem certos dons, ou pessoa que tem mais dons, não quer dizer que ela é mais espiritual do que outra.
Eu sempre digo que existem dons e dons, existem alguns que aparecem mais, que são mais vistos, outros são desenvolvidos mais no silêncio. E isso não quer dizer que uma pessoa é mais espiritual do que outra. Mas eu fico muitas vezes, e eu falo isso, e vamos estudar isso aqui, Deus permitindo, com mais detalhe, mas eu fico olhando, irmãos, tem pessoas que acham que os dons espirituais são aferidores de espiritualidade. Então aquela pessoa que tem um dom que aparece mais, que projeta mais, olha, esse é mais espiritual do que o outro. Isso não é assim. Os dons, eles foram dados para a edificação do corpo, que é a igreja. Pelo exercício desses dons, a igreja vai crescer de forma saudável. Então, os dons, eles são importantíssimos e eles são vitais para a igreja. É o Espírito que dá esses dons e eles precisam ser desenvolvidos. Não podem ser escondidos, rejeitados, mas também não é para promoção pessoal. Não é para a pessoa se exibir, se achar, porque tem dom disso ou daquilo. Não. Como falta maturidade no meio das igrejas hoje, de forma geral, a gente vê isso com muita tristeza. Eles são recursos do próprio Espírito de Deus que concedeu à igreja para que ela possa ter um crescimento saudável, para que possa suprir a necessidade dos seus membros e tudo isso resultando única e exclusivamente para a glória de Deus. Mas a gente fica triste em ver que mal compreensão. Pessoas que pegam coisas e começam a desenvolver na carne. Pessoas que certos dons que hoje já não estão mais ativos, dons que existiram e tiveram o seu tempo lá no fundamento da igreja, quando a igreja estava sendo fundada, dons que existiram para a confirmação do apostolado, dons que estavam ativos quando a revelação ainda não estava completa, quando nós não tínhamos as escrituras completas nas nossas mãos, que hoje já não estão mais ativos. E as pessoas pegam isso e ficam se promovendo em cima disso. Coisas que você nem vai ver mais sendo tratado nas Escrituras, porque já não estavam mais ativos nem naquele tempo. E as pessoas ficam buscando aquilo para se promover, para se exaltar. E, na verdade, não passa de carnalidade, de movimento da carne, muito longe de ser algo do Espírito. A gente precisa ter muita sabedoria ao estudarmos a Bíblia e olhar verdadeiramente quais são os dons que o Senhor tem dispensado para a sua igreja e usá-los para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver dessa forma para a glória dEle, testemunhando, honrando e que tudo resulte, como eu disse, somente para a edificação da igreja, para a glória do Senhor nosso Deus e que nós possamos agradar aquele que dispensa os dons, que dá os dons, que nós venhamos usar dentro da vontade dele. Deus te abençoe. A gente vai seguir falando isso no próximo encontro. Obrigado por me acompanhar mais uma vez.